Você fez o reparo no câmbio iMotion e pouco tempo depois o eixo de seleção começa a apresentar vazamentos novamente naquele tampão do eixo de seleção. Sabia que isso pode ser um problema no tampão? Me acompanhe aqui nesse vídeo para saber um pouco mais sobre isso. É muito comum o robô do câmbio iMotion apresentar vazamento na região do eixo de seleção de marchas. Ao fazer a manutenção do sistema, o reparador troca apenas o anel de vedação e reutiliza o mesmo tampão. Ocorre que, pouco tempo depois, o vazamento volta a aparecer. Isso acontece por causa da folga que se cria entre o tampão e o corpo do robô. Essa folga faz com que o tampão se mova para cima e para baixo. E com isso, o próprio tampão se desgasta bem na região onde ele tem contato com o anel, mas também o próprio anel acaba sofrendo as consequências e se desgastando por causa desse movimento gerado pelo desgaste do tampão. Vamos avançar no vídeo para que você possa entender melhor isso e como fazemos para resolver essa situação. Vamos lá então. Aqui então a gente pode ver a movimentação que ocorre no tampão devido ao quê? Ao desgaste do próprio tampão e da própria sede do robô aonde o tampão se apoia. Então aqui a gente vai entender por que ele cria aquele desgaste lateral no tampão e, por consequência, estraga a borracha de vedação, o anel de vedação. Então aqui a gente vê o quê? Que existe uma folga bem grande do tampão, ele se movimenta para cima e para baixo. E esse movimento aqui para cima e para baixo acaba destruindo, estragando a borracha de vedação que está em volta do tampão. Então é por isso que ele vai dar o vazamento se a gente não fizer a substituição do tampão e eliminar essa folga aqui. E para resolver esse problema, nós criamos aqui um tampão com uma altura diferenciada, tá certo? Então a gente vai perceber que ele fica bem pouquinho acima da linha de assentamento aqui do anel de retenção. Com isso, você poderá rapidamente promover o desgaste na parte superior do tampão e ajustar a peça de maneira tal que ele fique com zero de folga. Dessa maneira, o reparo que você fizer vai durar por muito e muito mais tempo. E como pode haver diversos tamanhos de desgaste na região de assentamento do tampão, tá, aqui no robozinho, o tampão com sobremedida permite que você compense qualquer índice de desgaste aqui. Então ele vai ficar o quê? Sempre firme aqui no momento que você fizer o ajuste correto da peça. Olhando mais aqui no detalhe, a gente vai ver que falta muito pouco para o anel de retenção entrar no seu alojamento. Então, um pequeno desgaste que se der no tampão, o anel vai ficar no seu alojamento aqui certinho e o tampão com zero de folga. Tá? Então, dessa maneira, você vai conseguir fazer o quê? A correta montagem, a correta manutenção do robozinho sem ter problema de vazamento. Pois é, vimos então que o tampão desempenha um papel importantíssimo no bom reparo e o bom funcionamento do câmbio iMotion.